Olá, Deus abençoe a todos, graça e paz. Continuando, dando continuidade à nossa série Fundamentos, no nosso canal Boas Novas do Reino de Deus. Hoje o tema que nós vamos abordar é decadência e restauração da igreja. Olhando para a igreja nos dias de hoje, a igreja do modo geral, ela é bem diferente do que a igreja que nós encontramos ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja surge ali nos primeiro, segundo e terceiro século. A palavra diz ali em Atos 2, 42 a 47: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Essa era a vida da igreja ali no primeiro século. Uma igreja que cada componente, cada irmão, cada irmã, eles tinham a consciência que eles eram o corpo de Cristo e eles viviam unidos como família, compartilhando o pão, compartilhando as necessidades, os problemas, guardando a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Nós podemos ver isso também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32 em diante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade que tinha. Era uma vida de compartilhar, uma vida que eles viram na vida dos apóstolos e que os apóstolos viram isso na vida do Senhor Jesus, que se doou, que serviu. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas por que nós vemos que hoje a igreja não está mais assim? Por que a igreja perdeu esse propósito original, essa característica, né? Ao longo dos séculos, você estudando a história, você vê que sutilmente entraram doutrinas humanas, tradições humanas, sofismas, heresias, e a igreja foi perdendo seu estado original. Mas essa não é a vontade de Deus para a igreja. Deus quer restaurar a sua igreja. Por isso que nós falamos decadência e restauração. Quando nós falamos de restauração, nós queremos dizer que é levar aquilo ao seu estado original, levar aquilo de volta ao seu estado original, como uma obra de arte. E a restauração ela inclui 3 processos. Primeiro, você mantém as características, os aspectos originais daquela obra de arte. Segundo, você retira tudo aquilo que foi agregado, que não pertence ao seu estado original, foi acrescentado. E terceiro, você traz de volta aquelas características originais que foram perdidas. É isso que Deus está fazendo com a igreja hoje, está restaurando. Mais que uma reforma, mais que uma nova reforma, Deus está restaurando a sua igreja ao seu estado original. E Jesus orou por isso. Lá em João 17,
o Senhor, da sua oração sacerdotal ali pelos discípulos, por toda a igreja, por todos aqueles que iam de crer. Ele diz o seguinte, em João 17:20, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Jesus quer que a igreja seja uma. O Senhor Jesus, que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, Ele quer que a gente pare de fazer aquilo que Ele não mandou fazer e comece a fazer somente aquilo que Ele mandou na sua palavra. E o apóstolo Paulo, aos Efésios, e essa palavra que é para nós hoje também, ele diz o seguinte em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Amém? Deus quer usar cada um de nós nesse processo de restauração da sua igreja. Que você seja um agente usado por Deus para promover a unidade, a restauração, para que o mundo creia. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são a sua igreja na terra, o seu povo sejam. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.